Bem, a nossa segunda mesa é o Nudem como espaço de reconhecimento e resistência. É importante mencionar, para quem não é dos Nudens, é que esse nome, Nudem, é um nome propositadamente escolhido e é o mesmo nome em todas as defensorias do país. Então, para a gente também demarcar e nomear o espaço das mulheres nas defensorias. E eu quero convidar à mesa a Firmiane Venâncio, a defensora pública da Bahia, foi coordenadora do Nudem da Bahia, hoje da Escola da Defensoria da Bahia. Arlanza Rebelo, defensora pública do Rio de Janeiro, foi coordenadora do Nudem do Rio. E a Graziele Ocariz, defensora pública do Mato Grosso do Sul, foi coordenadora do Nudem do Mato Grosso do Sul. E nossa provocadora, acho que eu vou ter que... Alguém pede para a Ana Paula entrar? Ela tá lá fora porque ela tá com uma bebezinha. Ana Paula Meirelles Levin, ela foi coordenadora do Nudem aqui de São Paulo até o ano passado. Cadê Sara? Sara, cadê você? Aê! É uma entrada triunfal. Triunfal. A Sara tá ali fora, tá chorando. Se quiser, ela... Meninas, fiquem à vontade. Colar de mãe, né? Bom dia a todos e todas. Sou Ana Paula, ex-coordenadora aqui do Núcleo. Então, nesse evento de 10 anos de Nudem, é um prazer estar aqui. Não é tão simples, eu ainda estou no final da minha licença, minha pequena está ali fora, mas eu vim porque eu jamais negaria um pedido da Ana Rita e da Paulinha. Mas o Núcleo é a minha casa, né, sempre vai ser. E acho que os núcleos dos outros estados também são das outras defensoras, e é por isso que a gente está aqui hoje, todo mundo, tentando discutir, mostrar esse formato. Hoje o meu papel aqui vai ser um pouco diferente, é de provocador, então só vou fazer essa introdução. Eu vou deixar mais as meninas falarem, porque é interessante a gente perceber a experiência dos outros núcleos, que nada tem a ver com o núcleo de São Paulo. A gente é um núcleo bem diferente dos outros estados, e que é legal essa introdução, e mesmo assim, a gente sendo diferente, a gente sempre trocou. Acho que todo mundo pode perceber aqui a relação que existe entre as defensoras que estão aqui, né? A gente acaba se conhecendo e trocando muita experiência, e isso faz com que a gente consiga multiplicar algumas coisas positivas, né, que a gente faz em um lugar e para outro. Então é bem bacana, e a gente acaba percebendo que no fundo as dificuldades também são as mesmas, né? Então nesse momento aí que o tema é a gente falar de resistência, né, de enfrentamento, é muito importante, é muito bacana a gente ouvir as outras colegas dos outros estados e repensar, né, qual é o papel de um núcleo da mulher dentro das defensorias, qual é o papel da defensoria na atuação em favor das mulheres. Eu não sei quem quer começar. Grazi? Não, é firme. Firme? Então tá bom. A escolha de Arlanza e a Grazi, a gente não questiona, né? Bom dia, minhas queridas. Meu nome é Firmiane Venâncio, então aí seguindo a tradição da gente dar nome e sobrenome, e se conhecendo também, aprofundando um pouquinho essa nossa aproximação aqui. Eu queria registrar algumas coisas para iniciar. Primeiro, os meus parabéns às defensoras públicas, servidoras, estagiárias e toda a estrutura da Defensoria Pública de São Paulo que possibilitou a realização desse nosso encontro aqui. E queria saudar mais especialmente as defensoras públicas que passaram pelo Nudem, como coordenadoras, como defensoras públicas de atuação. Conseguimos amealhar ao longo dos últimos anos
para além da coisa da atuação mesmo como defensoras públicas, eu acho que um grande exercício de sororidade, um grande exercício de muita partilha, né, dos momentos de dificuldade que nós enfrentamos na tentativa de estruturar esses espaços especializados de atuação na defesa do direito das mulheres, dos direitos das mulheres. Então, eu queria parabenizar, e aqui, Rita, você que está à frente, transmita para quem não está aqui, Thaís, enfim, as outras meninas, né, essa minha saudação, esse momento de alegria que eu sinto por retornar aqui hoje nos 10 anos de existência do NUDEM de São Paulo. Queria também parabenizar a felicidade da escolha dos temas, da formação das mesas, não vou nem discutir, mas dos temas especificamente, porque nós precisamos, de fato, reavaliar as estruturas dos NUDEMs numa perspectiva pós-colonial e trazendo esses temas que a gente vai trazendo sobre feminismo. Nós ainda encontramos algumas dificuldades de compreensão, na verdade, nós encontramos incompreensões acerca do que é feminismo, do que é essa construção, dos saberes que nós precisamos manejar para atender adequadamente as mulheres. Então, eu acho que no momento que você puxa um tema como esse, nos leva a fazer reflexões sobre essa relação, que é uma relação de desigualdades estruturais de raça, gênero e classe, que a pós-colonialidade puxa muito, não é? Então, eu acho que assim, é um elemento para a nossa formação extremamente rico. Então, eu queria parabenizar essa escolha aqui, dizer também que nesse auditório tem pessoas que construíram os NUDEMs pelo Brasil e, sobretudo, construíram um protocolo de atuação uniformizado que foi um dos maiores ganhos, uma das maiores contribuições que nós conseguimos nos últimos anos deixar, né, para a posteridade, para dizer o mínimo que os NUDEMs precisam ter no Brasil para começarem a funcionar. E eu acho que nessa virada de 20 anos do NUDEM do Rio de Janeiro, de 10 anos do NUDEM de São Paulo, de 9 anos do NUDEM da Bahia, ano que vem somos nós a completar os 10 anos lá na Bahia. Quantos anos tem o NUDEM de lá do Mato Grosso do Sul? Vai fazer 3. Mas assim, nesse momento em que a gente tem esses núcleos já com uma existência, digamos assim, considerável, a gente precisa de fato fazer algumas avaliações. E a primeira delas, parece que a gente combinou, mas a gente não combinou, preciso dizer isso, né, Vilma? A gente até tentou fazer um ajuste hoje de manhã, na hora do café. A Lanza disse assim, Vilma, você vai falar o quê? Firme, você vai falar o quê? Para a gente não se repetir, mas há algumas coisas que precisam ser repetidas. A primeira delas é a concepção do NUDEM como um espaço, como um campo de atuação política dentro da Defensoria Pública. Na verdade, dentro e fora da Defensoria Pública. A própria construção do NUDEM mesmo, na maior parte das defensorias públicas, foi uma decorrência política, uma opção política, e muitas vezes até irrefletida de algumas defensorias públicas. Eu digo isso pela da Bahia, por exemplo. Nós buscávamos em 2007 estruturar alguns órgãos de atuação e o orçamento da defensoria era muito curto. Fomos buscar linhas de financiamento em Brasília e uma das linhas de financiamento para a implantação de espaços especializados à época na Secretaria de Reforma do Judiciário, quem está aqui dessa época pode se recordar, tinha duas ou três áreas, não sei se vocês recordam, que era a questão da mediação de conflitos, a implantação dos núcleos de defesa da mulher e programas de atenção a presos e familiares de presos. Nós da Bahia não conseguimos fazer de mediação, parece que o Ceará fez, mas entramos na linha de financiamento para implantar o NUDEM e esse núcleo de presos e familiares de presos. Então, nós começamos pelo fim na Bahia, não é? Estruturamos um espaço sem saber o que era. Mas tivemos aí uma contribuição extremamente rica da Rede de Atenção a Mulheres em Situação de Violência de Salvador e da região metropolitana. E também um exercício que nós precisamos ter como instituição de humildade. Você não sabe do que você está falando, você tem que se aliar, se juntar, ouvir quem sabe do que nós precisamos, né? Então, eu acho que a felicidade que a Defensoria Pública da Bahia teve no momento de implantação do NUDEM foi essa. Encontrar aliadas que se dispuseram a nos dizer, olha, a realidade das mulheres é essa, o que a rede precisa de serviço é isso, e para isso vocês precisam estudar com essas pessoas. E aí fomos lá fazer a formação no Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, Feminismo e Gênero, lá no NEIM da UFBA. Então, nós começamos no NUDEM da Bahia
a implantação do NUDEM da Bahia se deu dentro dessa atmosfera, da junção, digamos assim, desse mergulho pelo iniciozinho. É lógico que não foi um estudo profundo, mas é um estudo ainda que superficial sobre relações de gênero, sobre a construção do feminismo, sobre a questão da opressão que as mulheres sofrem. A gente precisa conhecer a história para saber por que a gente chegou num ponto de implantação do NUDEM. E tivemos a felicidade de, na Bahia, ter esse núcleo. É óbvio que no Brasil, em outros estados, tem núcleos especializados nas universidades, e eu acho que essa também é uma aproximação que precisa ser feita sempre. Esse diálogo constante entre as instituições, os serviços e a academia. Quem está refletindo sobre isso, quem está pesquisando, porque nós precisamos dessa produção também e dessa reflexão sobre o que nós fazemos o tempo inteiro. Porque a autocrítica, ela é necessária sempre para atuar numa área tão, digamos assim, tão difícil como é a defesa dos direitos das mulheres. Então, quando eu falo também desse espaço do NUDEM como um espaço de política institucional, nós não podemos esquecer que muitas vezes ele é um espaço utilizado por muitas gestões dentro da Defensoria Pública para angariar a simpatia externa ou para angariar uma visibilidade institucional. E eu acho que a gente precisa aprender a criar um gatilho que transforme isso no fortalecimento do NUDEM. Eu vejo muito isso no Rio, que assim, o sucesso do NUDEM do Rio foi muito por conta dessa sabedoria, dessa sacada que as defensoras públicas de lá tiveram de dizer, olha, tá, é um espaço estratégico para fortalecer a administração, as gestões da instituição, ok, mas a gente tem uma pauta aqui que a gente precisa de uma estrutura, a gente precisa de servidor. Como é que a gente vai dialogar nesse tema terrível de tensão que é estrutura no âmbito das defensorias públicas? E aí, começar a dialogar nessa perspectiva mesmo, de ir para o embate político, para a disputa política dentro da instituição, para o que nos cabe ali. Então, normalmente, os NUDEMs hoje no Brasil, eles são apêndices dentro de estruturas de direitos humanos ou de estruturas de atendimento. Me parece que esse modelo ele não serve, e acho que já chegamos até esse consenso aqui. E o livro indicado da revista, que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro publicou na comemoração dos 20 anos, no seu texto inicial, é muito feliz porque nos dá muitos elementos para saber como é que a gente pode encontrar, digamos assim, uma formatação ideal de um espaço de defesa das mulheres na Defensoria Pública que comporte o NUDEM, mas que pense em atuações estratégicas com outras áreas da Defensoria Pública, que possibilite espaços para uma atuação política além do cotidiano do atendimento das mulheres em situação de violência, que é um atendimento especializado, que requer agilidade na elaboração das medidas protetivas, no monitoramento do sistema de proteção, enfim. Tudo isso precisa ter, mas precisa ter um pouquinho mais, que eu acho que talvez seja a mistura perfeita, a mistura perfeita talvez dos NUDEMs seria pegar esse modelo, juntar com essa perspectiva que o NUDEM de São Paulo tem de pensar muito coletivamente as demandas de forma estratégica e coletiva, porque aí você tem um resultado que ele é substancial para muitas mulheres, com uma, digamos assim, economia de defensoria atuando, porque você tem uma defensora pensando numa atuação que vai beneficiar um público muito maior, um contingente maior de mulheres, pensar em demandas que são estratégicas e temas que realmente são aqueles que ninguém quer tratar. Que ninguém quer tratar, mas que a sociedade civil precisa e nos ampara e nos recebe e se alia a nós para fazer isso. Então, se a Defensoria Pública também precisa da ouvidoria externa e do NUDEM para fazer essa conexão com os movimentos sociais e com a sociedade civil, há de haver uma troca. Há de haver uma troca e nós não podemos ser inocentes nesse processo todo, que a troca olha, a gente precisa então pensar na estrutura ideal, no desenho ideal. E eu acho que talvez o grande impacto desse nosso encontro aqui hoje, porque a gente não se encontra, a gente se encontra para celebrar e para trabalhar sempre, né? Então tem a agenda de hoje, tem a agenda de amanhã. Eu acho que a agenda que a gente precisa trabalhar é a reflexão. E aí eu até conversei com a Arlanza que assim, eu gostaria muito de saber como foi que foi feito, que reflexões foram trazidas do ponto de vista prático da atuação para chegar no modelo de uma coordenação de defesa da mulher, com o NUDEM, com outras estruturas ali
funcionando em conjunto, e como é que esse processo, digamos assim, de uma estrutura que talvez me pareça hoje a estrutura mais ideal, aí a gente vai discutir, sabendo quais foram os prós e os contras dessa implementação pela Arlanza, de talvez pensar esse modelo também para as nossas instituições, para as nossas defensorias. Infelizmente, a gente tem limitado muito o NUDEM ao atendimento de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Isso é um resquício do próprio projeto de implantação dos núcleos. Mas, ao mesmo tempo, a gente, às vezes, a gente se limita também. Não é? Porque você está soberbado com um monte de atendimento, você diz, olha, eu tenho tantas prioridades que fazer política vai ser a última coisa que eu vou fazer aqui. Não pensando que talvez o fazer política resolva grande parte das demandas que chegam no conta-gotas cotidiano da gente. Então, eu penso que, primeiro, a gente deve perguntar mesmo, se perguntar por que o NUDEM existe, para quem ele existe. Não é? Recentemente eu tive acesso a duas pesquisas que me parecem que nós precisamos analisar esses dois resultados, sabe? Porque eles nos dizem muitas coisas. São duas pesquisas. Primeira é o Atlas da Violência, que foi lançado no ano passado pelo IPEA, que traz uma informação que para nós, que muitas de nós já conhecemos, que nós que já atendemos mulheres em situação de violência, que é 65,3% das mulheres assassinadas no Brasil são mulheres negras. Esse dado no NUDEM da Bahia, ele bate completamente, eu acho que é até maior. As mulheres que acorrem ao NUDEM da Bahia buscando, em alguma medida, algum tipo de orientação. E a outra pesquisa, que aí eu vou dizer qual é a costura e a reflexão que eu acho que a gente precisa ter, a outra pesquisa, é a pesquisa de condições socioeconômicas e violência doméstica e familiar, que foi produzida pela Universidade Federal do Ceará, junto com o Instituto Maria da Penha. Tem dois relatórios. Um foi lançado em 2016, o outro foi lançado ano passado, em 2017. E esses relatórios mostram quem está na base da pirâmide. Quem está na base da pirâmide de opressão e que acorre ao núcleo de defesa da mulher, que são os salários. E aí eles fazem a análise econômica, Vilma, e eles chegaram à seguinte conclusão. A pesquisa chega à conclusão de que os salários mais baixos são percebidos por mulheres negras em situação de violência no Nordeste. A pesquisa ela se limitou inicialmente, nesse momento, aos estados do Nordeste. E aí, essa conclusão de que os salários mais baixos são percebidos por mulheres negras em situação de violência nos permite redesenhar, inclusive, aquela pirâmide, né, que a gente sempre faz. Homem negro, homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra na base da pirâmide. Não, existe uma outra subdivisão aí agora na estrutura dessa pirâmide, que é a mulher negra que sofre violência. Ela está abaixo de toda a estrutura da base da pirâmide, e é por isso que ela morre mais, gente. É por isso que ela morre mais. Então, assim, os dados, eles são analisados, eles ressaem, eles trazem uma realidade que a gente identifica no cotidiano, que é uma extrema desigualdade social, sim, mas essas estruturas de raça, gênero e classe, elas estão matando as mulheres. E daí estão matando as mulheres, infelizmente, com a nossa... O que é que eu posso dizer? Não a nossa inércia, mas uma indignação que a gente poderia ter um pouco mais forte. E eu vou trazer uma outra informação, que é um tema que a gente se debate, que é um consenso dentro da Comissão dos Direitos da Mulher do CONDEG, de todas as mulheres, as defensoras que atuam na defesa dos direitos das mulheres, que é a pauta constante da gente sobre a questão da hibridez da Lei Maria da Penha, das varas, das unidades judiciárias de defesa da mulher, de violência doméstica e familiar. A questão da hibridez, ela não digamos assim, um tema. Este tema, infelizmente, ele não é um tema que se esgotou, porque ele entra em rota de colisão com os dados da pesquisa do IPEA sobre o assassinato de mulheres, sobre os feminicídios das mulheres negras. É isso que eu estava pensando. Porque... Pois não, Vilma. A avaliação do mapa da violência em 10 anos, quando revelou aquele dado em novembro de 2015, que você teve um recuo da violência em relação às mulheres brancas em 9%, e um incremento de 54% de mulheres negras, quer dizer, a omissão nos serviços da ponta. Exatamente. Porque se essa mulher não consegue nem na saúde, nem a média, nem a alta complexidade, ela vai para
a baixa complexidade, nem ali ela consegue ser recepcionada nos serviços. E existe algo, Vilma, que embora nós não sejamos, e justiça se faça com todas as defensorias públicas, algo com que nós não sejamos coniventes, nós ainda não conseguimos as alianças necessárias para enfrentar esse problema com eficácia. Porque eu me lembro disso, Ruth? Ruth. Eu ouvindo Ruth aqui sobre, fazendo essa análise crítica da atuação da Defensoria Pública, tem momentos mesmo, Ruth, que a gente vai e volta na nossa relação com os movimentos sociais e com a sociedade civil. E eu acho que talvez a única falha que tem havido nessa nossa luta, pelo respeito à hibridez que a Lei Maria da Penha determina para as varas, ela o único erro tenha sido essa dissociação, esse afastamento mesmo, esse descolamento das instituições de justiça, de defesa, defensoria, as advocacias populares de defesa das mulheres, com os movimentos sociais para colocarem isso na pauta número 1. Eu vou dizer por quê. Tem um famigerado enunciado do FONAVID, que é o Fórum Nacional de Juízes pela Violência Doméstica. Esse enunciado 3 diz exatamente que os processos cíveis irão para as varas de família, para as varas cíveis, e ficarão as varas de violência doméstica, receberão apenas na área civil as questões das medidas protetivas. Bora lá pegar o exemplo de Salvador. Considerando que esse dado da pesquisa do Nordeste, que são as mulheres negras que percebem os salários mais baixos, se você bota uma mulher do subúrbio para sair de lá e dizer a ela que ela tem que registrar a ocorrência na DEAN, que fica do outro lado da cidade. Depois de lá, ela tem que ir no NUDEM, que é lá no fim do mundo, no centro administrativo. Depois de lá do NUDEM, ela vai ter uma audiência na vara de violência doméstica, que é no centro da cidade, nos Barris ou lá na Paralela. Aí, quando ela tem essa audiência de lá, o juiz das varas de família marca uma outra audiência, que é para o divórcio e para... Essa mulher, ela não vai entrar no sistema, ela não entra na nossa estatística de atendimento, ela entra na estatística do feminicídio. Você está entendendo? O que eu estou querendo dizer, aí, assim, eu me sinto em casa para dizer isso, é que a hibridez pode ser um dos fatores geradores desse excesso de morte de mulheres negras, gente. Porque nós estamos impedindo, nós estamos criando uma barreira de acesso a essas mulheres ao sistema. É uma barreira que tem matado as mulheres. Não é à toa que mais delas morrem. Entendeu, Ana? Não é à toa que elas estão morrendo. Entendeu? Então a gente fica assim achando que uma coisa está descolada da outra. Não está. Não está. E a gente precisa ter uma atuação, se a gente quer falar. E aí não basta ter a lei do feminicídio, ótimo, tipificar lá e não sei o quê, botar uma qualificadora e tal, major. A gente está falando de uma coisa e está criando um problema por dentro. É aquilo que um escritor, vou citar um homem, dentre tantas mulheres que falam sobre isso, mas aí tem outras mulheres que falam sobre pós-colonialidade e feminismo e tal, e textos muito bons que eu, inclusive, quero encaminhar aqui para o NUDEM, que falam exatamente dessa coisa. Nós estamos utilizando as mesmas armas do nosso opressor, achando que a gente vai ganhar esse jogo. A gente não vai ganhar. A gente não vai ganhar. Porque a gente entra num sistema que faz de conta que defende as mulheres, que protege as mulheres, mas a gente está utilizando a mesma regra de exclusão que o opressor utilizou. Então, assim, a gente precisa fazer essa reflexão dentro do sistema de proteção e dos órgãos de defesa, porque a gente está utilizando, fazendo de conta que a gente defende, porque criou uma estrutura de vara de violência. E olha que os argumentos, eles são terríveis. É aquilo que Vilma falou aqui. A argumentação, ela é terrível, porque a argumentação para essa cisão dos processos, Vilma e Ruth, que estão aí nessa linha de frente, a justificativa, ela é terrível. É dizer o seguinte: se eu tenho muitos processos nas varas de violência, gente, vai demorar para expedir as medidas protetivas e as mulheres vão morrer. Hello, como diz você, né? Hello. Repensa o sistema. Se todas as mulheres que foram lá nas nossas itinerâncias, que tinham problemas relacionados à família, têm alguma situação de violência, um conflito doméstico e familiar latente, a gente tem que discutir, inclusive, as varas de família como um todo. Não é? A gente precisa rediscutir as varas de crimes empresariais, as varas de fazenda pública, 10 mil e tantas varas, não sei quantas varas de fazenda pública, a gente precisa discutir, é uma questão de prioridade. Então, assim, a luta é dentro do sistema, mas, assim, não é fazendo a medida protetiva e indo para a audiência. Não é só.
Não é só. E sei que a gente tem nota técnica sobre isso, sei que a gente tem falado muito sobre isso, tem texto sobre isso, nós temos produzido textos sobre isso. Eu, inclusive, produzi um texto recentemente falando sobre outras coisas, mas tocando nesse ponto como um ponto central. Mas, para além disso, nós precisamos fazer uma aliança muito grande nacionalmente para virar esse jogo, porque senão não vai adiantar o feminicídio. A gente vai continuar com altos índices e gera nas mulheres, olha que terrível, gera nas mulheres a sensação que a gente mais tem pavor, que é a de descrença em relação à lei, ao sistema, à segurança. Não adianta. Não adianta. Então, assim, se não adianta, para que eu vou gastar meu transporte para ir lá fazer esse caminho todo se eu vou morrer? Entende? Ou então, eu sou fadada a morrer, então, assim, deixa eu tentar sobreviver aqui do jeito que dá. E eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão. Para fazer essa reflexão, ela não vem assim, e é por isso que eu parabenizei a escolha dos temas, Ana. É porque a gente precisa fazer algumas leituras mesmo, sobre mulheres que escreveram, sobre outras mulheres, tanto daqui do Brasil como na América Latina, as chicanas, as mulheres de África, que têm falado, que têm discutido como é que tem se construído o sistema de opressão contra mulheres negras, como é que funcionam as mulheres da periferia. A gente fica falando de uma realidade que é uma realidade distante de nós, sabe? A gente produz uma atuação que é distante do que as nossas mulheres que acorrem no DEM ou que precisam de nós fazem. Então, assim, a gente precisa conhecer como é o funcionamento dessa engrenagem, como é que funcionam essas mulheres. Eu, inclusive, escrevo um texto sobre isso, né, que as mulheres, a mulher é a voz silenciada nos processos de violência doméstica e familiar. A mulher é a voz silenciada. Olha que contrassenso. E eu acho que isso passa, minhas caras, por isso. Não vou me alongar porque tem muita coisa boa para a gente ouvir aqui, mas queria mesmo trazer essa contribuição de quem já atuando no DEM, de quem tem estudado, eu tenho buscado estudar esses temas e acho que talvez precise voltar também para atuar na área de violência, porque tem coisas que puxam a gente, não tem jeito. A gente tem uma verve de luta que, assim, a gente tira uma folga para descansar, porque é uma área de atuação extremamente difícil, mas que precisa de pessoas que pensem como nós, né? Que pensem como nós. Essa fala de Vilma, ela tem me cozinhado muito o juízo com isso, porque realmente a gente precisa das pessoas que façam esse tipo de reflexão. A gente precisa saber por que a gente está em determinados lugares, enfim, e aqui que a gente vê nesse mundo, né? Por que a gente teve esse encontro aqui com todas vocês, enfim. Para finalizar, em algumas coisas que eu gostaria de pontuar, mas aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso no debate. E assim, para não deixar a gente para não finalizar a minha fala, e aí não foi combinado com Vilma, não. Eu já tinha buscado Conceição Evaristo já antes. Olha, tá escrito aqui, não tá escrito aqui? E assim, é porque às vezes a gente está lá embaixo e a gente precisa realmente buscar as forças para subir. Então eu deixo vocês com o trecho de Conceição Evaristo, que diz o seguinte: sou eternamente náufraga, mas os fundos dos oceanos não me amedrontam e nem me imobilizam. Eu acho que a gente precisa ficar bem nisso, sabe, Gê? A gente precisa não se amedrontar diante das dificuldades, inclusive de política interna dentro das defensorias públicas, para estruturar, para enfraquecer os NUDEMs, para enfraquecer a nossa voz, porque a gente tem uma voz que é uma voz muito contundente, a gente chega, de fato, para criar desconforto, porque nós precisamos gerar esse desconforto mesmo, porque é o desconforto que faz a gente, que mexe as pessoas para fazer enxergar aquilo que elas não estão querendo enxergar, entendeu? Então, assim, a gente precisa, muitas vezes, entendeu? A gente é náufrago, mas a gente não se amedronta, não, com isso, sabe? E eu acho que a palavra de celebração no dia de hoje, Rita, é essa. Que a gente faz essa avaliação que é positiva. Não estou dizendo que, embora tenha falado de muitos problemas, nós sabemos o que nós temos feito por esse Brasil. E quantas vidas de mulheres nós temos conseguido resgatar e salvar com a nossa atuação, que é a nossa obrigação. A gente não faz isso porque a gente é legal.
É a nossa obrigação, é o nosso dever de escolher a defensoria como ofício, tem que fazer isso. Mas nós temos produzido coisas muito interessantes para além disso, né? Reflexões, como a Bia trouxe aqui, em relação à atuação da defensoria, em relação à questão da análise da reprodução, enfim. Nós temos pensado, feito coisas muito interessantes pelo Brasil. E esse momento de celebração de São Paulo é para dizer, o que São Paulo fez é muito importante para todas as defensorias públicas do Brasil. Assim como o Rio de Janeiro fez, né, tem feito há 20 anos, é muito importante que todas as defensorias públicas... O Jeane saiu com um protocolo mínimo de baixo, ninguém sabe disso. Ninguém imagina. Jeane saiu, para a gente ter esse protocolo mínimo, Vilma Reis, de atuação dos nudens, Jeane saiu, muitas vezes com o dinheiro dela, saiu de lá de Roraima e foi catar a reunião do CONDEG em Brasília, foi catar a reunião do CONDEG não sei onde, um parecer que foi feito à época para a gestão da Defensoria Pública na Bahia, que, meu Deus, um parecer terrível feito, inclusive por uma defensora mulher. Não foi, Jeane? Mas depois modificou. Depois mudou, mas assim, o primeiro susto que a gente teve, Jeane teve que sair fazendo essa conversa, essa conversa com todos os defensores gerais, ia para as reuniões e falava da necessidade da gente ter uma estrutura mínima. Quando a gente foi buscar uma estrutura mínima, gente, é porque a gente sabia o risco que corria da gente nem aquilo ter. Tá entendendo? Então, assim, ao longo desses 10 anos de São Paulo, né, Gê? Roraima tem dado muita regra de compasso também para o Brasil, né? Então, assim, e tantos colegas de outros estados, Pernambuco, enfim, Ceará, todas as parceiras aqui que a gente tem de outros estados, Mato Grosso do Sul, a garra de lutar com estruturas, assim, terríveis. O Mato Grosso, a Rosane que tem um trabalho lá, que é o modelo ideal, né, Rosane? Sim, mas que também não é um modelo também fácil. A interlocução que você precisa fazer o tempo todo com outras instituições no Mato Grosso não é fácil, porque são estados também que têm uma característica muito arraigada de machismo, enfim. Nós sabemos, né, o que nós passamos em cada local de atuação nossa, para nós chegarmos a um momento de celebração como esse. Mas há alguns desafios, minhas caras, algumas reflexões que a gente precisa fazer para a gente avançar. Porque esses índices, eles nos machucam demais. Porque fica parecendo que a gente está enxugando gelo. E aí a gente começa a se questionar, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? As mulheres continuam sendo vítimas de violência, ou nem chegam à defensoria, continuam morrendo. E o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel nisso? Talvez a gente precise abrir um pouco assim o leque de atuação para a gente poder enxergar as alianças necessárias para chegarmos lá. Tá certo? Fico aí aberto para o debate. Obrigada.